Olá, está começando mais um Entre Fios, um programa da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, UFC. Eu sou Rebeca Lúcio, a apresentadora desta edição, e estou ao lado das minhas colegas Ana Lídia Mendes e Johanna Cardoso. Hoje temos a honra de conhecer uma atleta que tem construído uma trajetória brilhante dentro do esporte paralímpico. Natural do Eusébio, no Ceará, ela tem se tornado campeã e recordista nas competições de salto em distância na categoria T47. Ela é formada em design e atualmente, além dos treinos nas pistas, tem dividido a sua rotina com o curso de fisioterapia, demonstrando dedicação e disciplina dentro e fora do esporte. O nome dela é Clariene Abreu. Ela tem entrado na pista, saltado obstáculos e ido rumo aos seus sonhos. Com vocês, vamos conhecer a carreira e os corres de Clarinha. Clarinha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ainda mais nesse dia tão especial, gente. Hoje é aniversário da Clariene. Muito obrigada, Clarinha. Para começar o nosso bate-papo, vamos começar falando um pouco sobre a história do seu nome. Clariene é um nome que vem do latim e significa clara, iluminada, brilhante. Você acha que, de certa forma, esse nome é uma espécie de previsão do seu destino? Pensando na sua carreira de atleta paralímpica, você acha que inspira e ilumina outras pessoas? Olá, gente. Boa tarde. Na verdade, eu nunca tinha pesquisado o significado. Conheceu agora. Eu nunca tinha pesquisado o significado do meu nome. Até então, a origem que eu conhecia do meu nome foi como minha mãe e o meu pai haviam escolhido, né? Que tinha sido numa lista onde uma tia minha tinha passado para ele e tinha 2 nomes. Então, minha mãe escolheu o meu e depois já tinha escolhido da minha irmã. E o meu estava embaixo do que ela já tinha colocado na minha irmã. Então, mais ou menos foi isso. Essa parte eu não conhecia. Mas, diante, eu acho que de tudo que a gente tem vivido durante esse tempo, né? Essa minha trajetória, eu acredito que sim, que eu possa estar levando luz, sim, para as pessoas que estão ao redor de mim, as pessoas que convivem comigo. Ok, então conheceu hoje o significado do seu nome. Sempre tem uma curiosidade para a gente descobrir, né? Sobre o próprio nome. Você sofreu um acidente aos 2 anos de idade e quando você ainda era muito jovem, né? Como essa experiência influenciou sua formação pessoal e sua maneira de enxergar a vida? Quais lições você carrega dessa vivência? Então, eu sofri um acidente quando eu era muito criança. Foi uma brincadeira. Eu sempre fui muito curiosa, minha mãe sempre disse isso, que pra mim, sempre tem jeito pra tudo. Eu não tenho muitas dificuldades, não. Tipo, normalmente, eu sou a pessoa que levo a solução. Então, minha mãe costumava dizer que, meu Deus, tu tem solução pra tudo. Até a morte deve duvidar de ti. Ela brincava muito com isso. Então, assim, a minha questão com a deficiência era muito quando eu era criança, realmente. Porque, antigamente, a questão de bullying não era conhecida como bullying, né? Que nem hoje. Era mais como uma brincadeira de mau gosto. Então, eu sofri muito na época de juvenil ali, na escola. E isso só foi passar mais quando eu entrei para o ensino médio. E hoje, para mim, já é super tranquilo com relação a isso. Já foi só uma fase. Bom, ainda continuando a pergunta da Johanna, quando criança, como que você imaginava o seu lugar no mundo? O esporte mudou essa visão de alguma forma, através das vivências anteriores e agora? O que o esporte trouxe de mudança? Olha, antes eu não praticava nada de esporte. O esporte ele só entrou na minha vida quando eu conheci o meu esposo. Ele praticava esporte. Eu realmente levava uma vida, como ele costumava dizer, né? De dondoca. Porque normalmente eu só estudava e esporte pra mim era hobby. Né? Eu gostava de andar de slacklining, eu gostava de praticar slacklining lá na beira-mar. Andava de patins e bicicleta, só aquela coisa mesmo bem eventual. Quando eu conheci ele, foi que ele me apresentou o esporte realmente como alto rendimento e me levou para conhecer algumas modalidades.
Então, tipo, depois que eu realmente defini que eu gostaria mesmo de viver do esporte e me dedicar ao esporte, foi uma virada de chave. Então, tipo, tudo que eu vivi até aquele dia que eu conheci o esporte é completamente diferente do que eu passei a viver depois. Então, assim, pra mim o esporte, ele foi um encontro de rio com o mar ali, né? Poético. Então, tipo, foi um encontro muito diferente. Então, tipo, aquela Clariane que existiu até aquele dia de iniciar no esporte é uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. Agora falando da sua carreira no paratletismo, quais foram as suas maiores inspirações para começar no esporte e como a sua família reagiu à sua decisão de seguir na carreira de atleta? O meu maior exemplo e incentivo sempre foi o Elione, porque foi ele que me apresentou, ele que teve toda a paciência do mundo de me levar para todas as modalidades. Ele fez questão de me apresentar diversas modalidades. O atletismo foi como se fosse, digamos assim, a última ali, porque eu não gostei muito das iniciais. Ele me levou pro triatlon, e o triatlon ele envolve as 3 modalidades, né, que é a natação, o ciclismo e a corrida. Só que a natação eu sempre tive muito receio ali do mar. Não é muito a minha praia. Eu tenho um pouco de receio ali da água. E fiz natação, só que a natação também não gostei muito. E aí, por último, foi que eu fui pro atletismo. E aí, no atletismo, eu realmente me identifiquei e eu gostei demais. E aí, a gente foi dando continuidade. Fui fazendo algumas outras provas dentro do atletismo. Não iniciei no salto. Eu iniciei em outras provas. E aí, só depois foi que eu realmente fiquei com o salto. A sua entrada no esporte foi em 2016, competindo em corridas de rua no Eusébio, município esse que você cresceu. Como foi o primeiro contato para, de fato, se tornar profissional? Como eu iniciei no esporte sem ter uma carreira, digamos, né? Normalmente as pessoas que iniciam no esporte, elas já vêm desde criança praticando alguma modalidade. Eu não praticava, então o esporte ele já entrou na minha vida adulta. Então, eu tive muita dificuldade no início, porque causava muita dor, era muito desgastante. Eu não tinha esse tipo de vivência desde a infância, então, pra mim era muito mais fácil dizer que eu não queria do que realmente dar continuidade. E quando eu participei da minha primeira competição em 2016, muitas pessoas vinham falar durante a questão de aquecimento que a gente tem, né? O momento de aquecimento ali da prova e tudo. E aí todo mundo queria dar uma opinião, mandando, tipo, pedindo pra eu fazer, na verdade, né? Ai, faz desse jeito, faz dessa forma, faz desse jeito que vai dar certo. E cada um falava uma coisa diferente. E nessa primeira competição, o Eli também estava comigo, ele estava competindo. Porque na época ele praticava também o atletismo. Então ele falou, olha, todo mundo vai ter alguma dica ou opinião pra falar. Você pode ouvir, mas você tem que fazer o que você treinou. Porque essas pessoas, elas não conhecem o que tu fez durante o treino, toda a preparação que tu fez pra chegar aqui. Então, ouvir a gente escuta, mas a gente faz o que a gente treinou. É isso. Então, vai lá, faz o que tu treinou, porque a gente treinou junto e a gente vai conseguir. E quando a gente fez a corrida, né? Quando eu fui lá, fiz a corrida, eu subi no pódio. Então, tipo assim, meio que ligou assim uma chavinha, sabe? Porque, tipo, nossa, eu treinei aquilo. Eu dizia que não queria treinar e quando eu cheguei lá, eu ainda subi no pódio. Eu acho que eu posso fazer muito mais do que o que eu fiz, já que eu consegui chegar no pódio de uma forma que, tipo, teoricamente pra mim não era muito justo, mas tudo bem, eu cheguei. Você foi considerada na sua categoria T47 de salto em distância como a melhor do Brasil por 4 anos consecutivos. Poderia nos contar mais sobre a sua modalidade? A T47, para que vocês consigam entender também. A gente é distribuído por classificações. A classificação é o tipo de deficiência que a gente tem. Aí, no meu caso, a minha deficiência ela é considerada T47, que é a última categoria para quem tem amputação. Não necessariamente amputação. Tem pessoas que estão na mesma classe que eu, que têm o membro por completo. Mas, dentro da limitação que a pessoa tem, ela é considerada um atleta de T47, que é a última classe para deficiência de membro superior. E aí, nessa classe, eu fiquei, e estou, na verdade, né? Eu estou por 4 anos consecutivos no salto em distância, que é a minha prova principal. E pra mim é uma grande honra, porque eu treino muito. Eu treino muito pra isso. E, tipo assim, no início, foi um pedido que eu fiz pro meu treinador, porque eu não competia nessa prova. Eu competia a prova de velocidade, o 100, o 200 e o 400.
E quando ele treinava comigo, ele já competia a prova de salto. E aí os meus treinos eram muito intensos, porque para você competir prova de 400, você nunca corre só 400. Você faz treinos com muito mais distância. E era muito cansativo. E aí eu via ele treinando o salto e ele corria assim 30 metros, sabe? Tipo, e eu não achava justo, ele corria 30 metros, eu tinha que dar a volta de 800 para correr o 400. Eu pedi o treinador para fazer um teste no salto. E aí ele concordou, depois que eu fizesse o meu treino. E aí a gente fez, e aí ele gostou do treino que eu fiz lá, junto com ele, né? O teste que eu pedi para ele fazer. E aí na semana seguinte ele começou a implementar no meu treino. E aí aos poucos eu fui saindo das outras provas de velocidade e ficando só no distância. Perfeito. Clariane, você garantiu o 4º lugar nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Gostaríamos de saber como você se sente representando o seu país e o seu estado em campeonatos internacionais e o que tem de mais diferente entre as competições nacionais e internacionais. A grande diferença é o lugar. Porque essa competição em específico no Pan-Americano, eu só estava com 2 anos de treinamento e aí eu recebi a convocação por conta do meu desempenho na prova. E as pessoas costumavam sempre me falar que eu tinha desenvolvido um desempenho muito rápido por não ter bagagem esportiva, né? Mesmo não tendo bagagem esportiva, eu estava desenvolvendo um desempenho muito rápido. E foi meio que assustador, assim, de início. E viajar para um lugar para competir, representando o país, o estado, a minha cidade, tudo isso foi uma responsabilidade muito grande. E eu estava com pessoas da qual eu não tinha costume. Tipo, aqui você treina sempre num lugar e você está acostumada com aquelas pessoas, você está com aquele ambiente, você já tem uma vivência e é completamente diferente quando você viaja. Principalmente nessa competição, porque além de eu estar com a responsabilidade de estar representando o país, o estado e a minha cidade, eu estava num ambiente com pessoas que eu não tinha o convívio. Eram pessoas maravilhosas, mas realmente foi bem complicado assim para mim me adaptar aos primeiros dias, porque realmente para mim eles eram estranhos. Você tem levado o Ceará ao pódio do Paradesporto, como a gente já falou por aqui. E na sua trajetória de paratleta, que momento você considera mais marcante? Teve alguma situação que te emocionou mais? Qual foi essa situação? Eu já competi tanto. Olha, foi... Todo mundo que compete, a gente sabe que a gente tá passível de sofrer lesões. Uhum. A gente faz de tudo para não acontecer, mas não é impossível. E a gente não consegue mensurar o tipo de lesão que a gente vai ter, né? A gente tenta prevenir tudo, mas acontece. E no ano que a gente estava se preparando e competindo, fazendo uma semana muito intensa de competições, pra gente conseguir a marca que a gente precisava pra competição do Pan-Americano não, das Paralimpíadas em Tóquio. A gente chegou em São Paulo pra semana de treinamento, a gente passou uma semana treinando e um dia antes de começar realmente as provas oficiais, né, pra validar as marcas que a gente estava fazendo, eu sofri uma lesão no treino e isso meio que me prejudicou, na verdade, né? Porque isso custou a convocação, a possível convocação, na verdade. E isso foi bem difícil. Clariane, como aconteceu o convite para treinar na Unifor e de que forma esse ambiente contribui para o seu desempenho esportivo? O convite foi através do professor Vicente, na verdade, quando a gente fez essa migração dos esportes, né? Que antes eu praticava natação. Então, eu treinava em outro lugar. Eu fazia reabilitação na Unifor, que foi o Elione que me levou pra lá. E aí, mas a gente treinava realmente no Náutico. E quando eu quis dar continuidade no esporte, mas eu não queria ir pra natação mais, eu queria conhecer o atletismo. E aí, a gente fazia corrida de rua. E o professor Vicente fez esse vínculo com relação a conseguir um lugar pra me treinar, para competir na pista. E aí ele falou com a professora Sônia, que é uma das professoras e treinadoras de lá da Unifor, e perguntou se ela aceitava que eu treinasse com ela.
E aí eu iniciei o meu treinamento com a professora Sônia lá na pista, no projeto que era desenvolvido lá para as crianças e adolescentes. E aí depois eu tive que mudar de treinador. Eu continuo lá, só que aí eu já não treino mais com a professora Sônia. Eu treino com o Marco já faz muitos e muitos anos. Eu só iniciei realmente ali com a professora Sônia. Na entrevista para o podcast Maestro da Bola, você disse que escolheu a fisioterapia com o objetivo de ajudar outras pessoas. E nós gostaríamos de saber se a sua carreira como para-atleta teve alguma influência sobre essa decisão? A minha carreira, não. O Eli... Eu só falo do Eli. O verdadeiro encontro do rio com o mar. Né? Encontro com ele. Mas o Eli, ele faz educação física. Então, a gente sempre conversava que a gente, antes dele pensar de colocar a escola, a gente falava que a gente queria montar um negócio juntos. E aí, como ele já fazia educação física, a gente falava que, olha, já que estou fazendo educação física, tu poderia vir para a área da educação física ou alguma coisa da parte da saúde pra gente trabalhar junto e montar um negócio junto. E aí, eu pensei nisso, né? Já que ele faz educação física. E eu tava estudando junto com ele ali e tudo. E eu não queria ir pra área da educação física. Aí eu falei, não, eu vou pra fisioterapia. Aí eu costumava brincar com ele, dizendo assim, ó, tu vai quebrar o pessoal, porque tu vai botar o pessoal pra se exercitar e tudo ali. E aí eu vou sarar o povo ali com as coisas. Mas na verdade não é isso. Mas era só uma maneira da gente brincar, da gente dizer que, tipo, a gente conseguiria trabalhar na mesma área juntos, mesmo que fossem profissões diferentes. E você, como atleta, sabe a importância da saúde mental na vida esportiva. Como é que você gerencia a ansiedade antes de uma competição importante? Como é que você mantém sua motivação para treinar todos os dias? Nossa, essa é a parte mais difícil. Vamos lá. A ansiedade, ela sempre vai existir. Por mais que a gente treine, que a gente se prepare, que a gente saiba que o nosso corpo ele tá preparado, a ansiedade sempre existe. Então, tipo, a gente, pelo menos eu tento driblar, né? Eu não gosto muito de fone de ouvido, mas eu acabei tendo que me acostumar um pouquinho com ele, porque na hora de aquecer pra competir, as pessoas, eu acho que talvez, como eu sofria muito bullying na escola, eu não gostava, eu tinha uma dificuldade com relação aos olhares, os olhares das pessoas com relação a mim. Porque eu sempre pensava que as pessoas estavam olhando pra mim por conta da minha deficiência. Então, eu tenho um pouco disso que eu acho que eu carrego comigo. Eu acho não, tenho certeza que eu carrego isso comigo. Então, tipo, quando eu vou aquecer pra competir, agora eu uso fone, eu coloco músicas que eu gosto, ou então oração. E aí eu fico escutando e faço meu aquecimento pra não ter que ficar observando que as outras pessoas estão olhando pra mim. Tipo, pra tentar me isolar e me driblar ali daquele ambiente de olhares que me incomoda. E além das orações, que músicas você costuma ouvir no fone de ouvido pra se preparar pra uma competição importante, por exemplo? Eu gosto de música agitada. Não, tipo assim, a playlist completamente aleatória. Só precisa daquela batida musical ali só pra me deixar ali, tipo, tu vai entrar, tu precisa estar aquecida, concentra, porque tu já treinou pra isso, mas eu preciso estar elétrica. Pra dar energia e saltar. Você já fez muitas viagens durante toda a sua trajetória. Qual foi a viagem mais legal que o esporte te proporcionou? Ai, acho que eu viajei com ele porque a gente conseguiu. É uma mulher apaixonada. É porque é diferente. Quando você viaja sozinha, você tem os amigos, mas não é a mesma coisa. Quando ele praticava o atletismo, ele treinava junto comigo. Então, o nosso treinador, ele não viajava com a gente. Então, ele ensinou a gente a um auxiliar o outro. Então, eu me sentia mais à vontade quando a gente viajava junto. Hoje, não mais, porque ele pratica canoagem e eu tô no atletismo. Então, normalmente eu viajo sozinha. E aí, eu sempre tenho a ajuda de treinadores das minhas amigas, porque o meu treinador também não viaja comigo. Mas é bom viajar, é sempre bom viajar. Mas quando você tem uma pessoa que você já tá acostumada a treinar com você, é bem melhor viajar junto. Tá do seu lado, né? Tá te motivando. Sim, é completamente diferente. Pode ser que em 2028 venha uma viagem aí para Los Angeles, né? Quem sabe? As próximas Paralimpíadas. Bom, e você falou em uma entrevista que quando se fala em esporte, as pessoas logo associam a futebol.
O que você acha que falta para que os brasileiros se interessem mais por outros tipos de esporte? Olha, eu acho que graças à internet, né, que tem um lado bom, tem um seu lado ruim, mas graças à internet isso tem melhorado muito, porque tem desmistificado que a gente não tem só futebol, a gente tem o atletismo, a gente tem canoagem, a gente tem natação, tem balé, tem diversas modalidades. E as crianças de hoje em dia, elas estão bem diferentes das crianças da nossa geração. E elas também ajudam muito nessa divulgação. A partir do momento que elas começam a praticar esporte, que não é só o futebol. Então, automaticamente faz com que os adultos também tenham essa visão e comecem a buscar um pouco mais de outras modalidades e saiam mais do futebol, que é tão enraizado. É verdade. Clariane, você é atleta profissional desde 2018. Como você vê a evolução da inclusão no esporte e o que acredita que ainda precisa melhorar para atletas paralímpicos no Brasil? Olha, eu também acredito que a inclusão melhorou muito. Desde que as pessoas começaram a entender que incluir não é simplesmente dizer tem uma vaga aqui para uma pessoa que é deficiente e ela fica ali naquele cantinho, como se fosse o patinho feio da sala, entende? Hoje a gente não vê mais isso como a gente via antigamente. As pessoas entenderam também que ter uma pessoa com deficiência em casa não é para deixar em casa trancado, gente, porque isso não é vergonhoso. Infelizmente, muitas vezes a gente não escolhe ser deficiente. Tem deficiência que você já nasce com ela e você não tem como escolher. E essa faz uma diferença muito grande. Eu acredito que o conhecimento das pessoas, a busca das pessoas por informação tem feito muita diferença. E a participação das próprias crianças em mostrar que tem capacidade de fazer, independente delas terem deficiência ou não. A maneira com que elas realizam as atividades, que muitas vezes precisa adaptar. E, às vezes, sem querer, o adulto acaba aprendendo com aquela adaptação, achando que, não, eu preciso modificar isso, porque isso vai atender aquela criança com aquele tipo de deficiência. E aí vem a criança ali do nada e mostra pro adulto que, tipo, o que tu tá tentando querer que eu aprenda, eu consigo te ensinar. E aí, graças a Deus, as pessoas estão com a cabeça bem mais aberta do que antes. E elas conseguem entender essa diferença. E o esporte, ele é um meio muito, muito inclusivo. E ensina para diversas pessoas. Eu acho que a diferença entre o para-atletismo, né, no caso, as pessoas com deficiência do para, com as pessoas do convencional, se você for analisar, o rendimento é sempre muito maior do que as pessoas do convencional. E isso quer mostrar que, independente da gente ter deficiência, a gente é um atleta profissional. A gente também se dedica, a gente abre mão de muita coisa, de muitos dias importantes, de muitos momentos em família. A gente realmente se dedica a representar o país da gente por uma nação imensa. Da mesma forma, tanto quanto as pessoas do convencional. E o desempenho cada vez tem crescido mais e mais. E é uma atleta profissional entre as melhores do Brasil e do mundo, né? Clariane, você falou que sofreu o acidente quando tinha 2 anos de idade. Você pode contar um pouco pra gente como foi que isso aconteceu e como seus pais lidaram com isso? Sim, eu tinha 2 anos e 9 meses. Eu morava na casa que atualmente meus pais ainda moram lá. A gente foi brincar, foi uma brincadeira, eu com a minha irmã tinha uns 5 anos, tinha uma prima de 6 e uma de 7. A gente foi brincar de botar capim na máquina pra moer. É uma máquina que tritura capim pra gado, né? E você põe a ração lá pra eles. Aí a gente foi brincar com essa máquina, cada um pegou um capinzinho. O rapaz que estava administrando a máquina, ele tinha saído pra plantação pra pegar mais capim. E aí, o meu pai era amigo do dono da casa, só que a casa estava alugada. E a gente tinha acesso de uma casa para outra sem precisar passar pela rua. Tinha um portão de um muro pro outro. E aí, nesse negócio, minha mãe tava lavando roupa. Uhum. E aí, a gente já tinha ido lá, minha mãe tinha sentido falta, tinha buscado a gente, tinha fechado os portões, tinha falado com o rapaz pra deixar os portões fechados, porque a gente tava brincando. E criança, né? Tipo, um piscar de olhos, aí você vai ali e faz uma coisa errada. E eu fiz exatamente isso. Minha mãe se desatentou ali da gente de novo. A gente voltou lá e foi brincar. Aí cada um pegou uma palha e foi colocar na máquina. E aí eu fui a felizarda de colocar o capim e ficar com o capim segurando
Porque minha irmã e minhas primas esqueceram de dizer que eu tinha que soltar o capim. E aí eu segurei o capim comeu o capim, a máquina comeu o capim e levou minha mão junto também. E aí minha mão virou, tipo, carne moída, assim, literalmente. Triturou por completo. E assim eu fiquei uma pessoa com deficiência. E foi vivendo outros caminhos, né? De certa forma, isso, talvez, se não tivesse acontecido, que foi um acidente, hoje você não seria uma das nossas principais para-atletas do país, não teria conhecido naquele programa, que era de modo inclusiva, o seu esposo, a vida poderia ter sido completamente diferente. Com certeza. Então, tipo assim, eu acredito que o acidente era algo que estava programado realmente para que eu vivesse algo muito mais extraordinário. Por 2 anos consecutivos, você foi vencedora do Prêmio Esporte Ceará na categoria Atleta com Deficiência Feminina do Ano e se tornou ícone do paradesporto. Qual mensagem deixaria para outras pessoas com deficiência que querem praticar esportes? Que no início é muito difícil, realmente. Que ninguém nunca te fala da quantidade de obstáculos que tu vai ter que passar. Que aprender a dizer não é uma das coisas mais difíceis que o esporte te ensina, se realmente foi isso que tu escolher para seguir como uma profissão profissional. Eu acho que a parte mais dolorida é ter que aprender a dizer não. E que não tá errado. Não tá errado a dizer não. Que nem sempre tu vai estar com a família, infelizmente, mas nem sempre vai dar. E que tudo isso no final vale a pena. Porque o que tu consegue proporcionar para as pessoas que estão ao teu redor é muito maior do que, às vezes, estar em momentos que tu gostaria muito de estar. E isso vai chegar o dia de tu conseguir mostrar para aquelas pessoas que estão junto contigo que por mais que tu tenha que dizer, nesse momento eu não consigo porque eu preciso treinar. Essa é, tipo assim, meio que um clichê. Vira meio que um CDzinho ali arranhado, né? Tu tá sempre dizendo, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. E realmente a gente precisa treinar porque faz muita diferença na hora da competição. E quando os resultados vêm, a gente nunca tá sozinho. Eu sempre costumo dizer que o atletismo e a prova do salto em distância, ela é uma prova individual. Porém, eu nunca tô só. Porque eu não treino só. Eu não faço o meu próprio treinamento, eu não faço a minha própria recuperação. As pessoas que estão em casa esperando por mim, sempre tem alguém esperando por mim. Então, na pista, eu posso parecer estar sozinha, mas eu nunca vou estar sozinha. Ali existem os bastidores que fazem, né, a Clariene. Com certeza. Clariene, para encerrar, no futuro, muitas outras Clarienes, meninas e meninos, que hoje enfrentam suas próprias limitações e buscam uma força, vão assistir essa entrevista. Pensando na sua própria infância, o que você diria para essas pessoas que você mesma gostaria de ter ouvido no início, quando estava começando? Nossa. Olha, desistir, para mim, é uma palavra que não existe no meu dicionário. Não é feio, mas eu não gosto de utilizá-la. Eu acho que a gente pode substituí-la, na verdade, por uma forma de pensar diferente. É mais fácil eu dar um passo para trás, reformular o que eu preciso fazer, do que simplesmente dizer, eu não vou fazer mais isso. Então, por isso eu não gosto da palavra desistir. Não é desistir, sempre vai ter um jeito. Só precisa ver uma forma diferente de fazer, mas desistir não é desistir. Às vezes a gente precisa mudar o caminho para que a gente possa chegar no lugar principal que a gente quer. Então eu reformulo e eu vou de novo. E se eu for parar para analisar a minha vida, foi exatamente isso que aconteceu. Eu nasci uma pessoa com 2 mãos, não tinha deficiência, a vida transformou isso. E eu não desisti. Pois, Clariene, o que a gente deseja para você é que a palavra desistir continue não existindo no seu vocabulário, que você reinvente caminhos, entre várias vezes na pista e continue saltando rumo aos seus sonhos. A gente espera que essa sua nova temporada, né, hoje seu aniversário, ela seja uma temporada brilhante, que a gente veja
em muitos pódios por aí e com certeza, claro, que você esteja nas Paralimpíadas que estão se chegando aí em 2028. Boa sorte, sucesso nas competições que estão por vir. Esta foi a Clariene que esteve conosco no Entre Fios, hoje, 1º de junho de 2026. Este é um produto dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, sob orientação dos professores Ana Cláudia Pérez e Robson Braga. Eu sou Rebeca Lúcio e estive ao lado de Ana Lídia Mendes e Johanna Cardoso, com produção de Sara Batista, João Felipe dos Santos e Ana Clara dos Santos. Na captura de imagem e edição, Guilherme Schmidt e João Felipe dos Santos. A você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência e até logo.